Tocou num ponto que eu achei bem legal, que é o preconceito linguístico. Eu também percebo que ele existe, né? A gente tem que pensar na questão do emissor e do receptor, né? A comunicação ela tem que ser bem feita a ponto da outra pessoa conseguir te compreender. Perfeito. Mas você acha que dentro dessa questão, às vezes algumas pessoas também podem usar desse argumento do preconceito linguístico para não se importar muito como elas escrevem, como elas se comunicam, porque, se a pessoa entende é o suficiente. E às vezes ela deixa de pensar que em determinados momentos a comunicação dela deveria ser um pouco mais sofisticada. Eu vou até te dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu gosto de escrever bons textos. Eu sou biólogo, Uhum. professor, não sou da área de línguas, mas eu me preocupo em escrever bons textos, né? Então, se eu estou no grupo da família e eu quero expressar minha opinião, apesar de eu estar no grupo da família, que eu tenho total liberdade, eu ainda procuro escrever um texto com uma linha de raciocínio, com palavras adequadas. Eu estou no grupo da galera que curte futebol, eu também vou procurar escrever bem. Posso cometer meus erros, mas procuro também pensar sobre eles e tal. E aí eu conto uma história, né? No Super Studio, a gente tem a linha de suplementos, muito voltada para a mente e cérebro, e em determinado momento a gente resolveu colocar o Whey Protein, né? E a gente até pausou o Whey Protein, porque ele não é tão focado em mente e cérebro assim, e a proteína tá cara, tal, matéria-prima, então a gente tá suspenso, viu, galera? Não estamos comercializando agora. Só que quando eu fui fechar a produção do Whey Protein, a produção é numa fábrica, numa indústria que faz a receita que eu quero e tal, e a Uhum. produção do rótulo é em outro local. Então eu tinha que fechar o rótulo numa certa fábrica. E aí eu peguei uma indicação de quem fazia o rótulo. Para verificar que o rótulo era bom, qualidade de finalização do rótulo mesmo, material e tal, se fica bonito. Eu comprei de uma outra marca, mas em que aquela empresa produzia esse rótulo para averiguar, né? Ó, pô, o rótulo ali naquela marca ficou boa, tá? Ficou bom, então na minha marca vai ficar legal também, no meu produto. E aí eu entrei em contato com essa fábrica de rótulos de adesivos, né? E, meu, o atendimento, a pessoa que me atendeu, a, a comunicação dela por WhatsApp era muito mal feita, com erros de português. Não tinha, assim, uma comunicação errada, mas era uma maneira de escrever que eu achei tão inapropriada, com erros mesmo gramaticais, uma falta de preocupação com plural, assim, por exemplo. Uhum. E eu falei, vou insistir, mas eu mostrei para minha esposa. E a Marina, minha esposa, ela é super criteriosa. Ela falou assim, ó, não fecha com essa fábrica que vai dar rolo. Ó, o atendimento aqui tá se mostrando que é muito amador. E aí eu falei assim, pô, mas eu já vi o rótulo é bom, né? O preço tá legal também, vamos fechar. Resumindo, cara, fechei o rótulo com eles. O que aconteceu? Quando chegou o rótulo, demora quase 30 dias para ficar pronto, e foram 3.000 unidades. O rótulo ele era menor do que o pedido, cara, feito pelo designer. E o rótulo ele é um sleeve, né? É aquele material que você encolhe por calor. E na hora que ele encolhe, se ele tá menor, não vai dar certo na embalagem. O Uhum. resultado, cara, eu perdi os 3.000 rótulos. E entrei em contato com a Nossa. fábrica, eles entenderam o erro tal, depois me mandaram de novo e eu não perdi o dinheiro. Mas o resultado foi que eu demorei 2 meses a mais para lançar o produto por causa de um erro e que a sinalização inicial já tinha me avisado, pô, cara, se a pessoa que está na linha de frente tentando te atender, ela tá se comunicando de uma maneira tão, talvez, não digo que seja de uma maneira não preocupada aparentemente com isso, é, talvez isso já fosse um sinal. Então, por que eu contei essa história? Será que às vezes, assim, na linha de, se eu tô falando, essa obrigação é entender, então meio que de qualquer jeito que eu escrever tá valendo? Você acha que algumas pessoas não podem ser demais assim e aí serem inadequadas em determinadas situações e às vezes elas perdem a oportunidade de mostrar uma melhor imagem? Porque, cara, um bom texto, ele não mostra um potencial de uma pessoa, por exemplo? O que você pensa a respeito disso? Com certeza. Ô, João, pensei em bastante coisa aqui na sua fala. Eu vou coletar alguns discursos. Em alguns momentos você usou o errado
versus o apropriado e o inapropriado. Então, eu vou separar por quê? A gramática normativa, como a gente aprendeu na época da escola, ela era uma gramática que tinha como base o quê? Ou está certo, ou está errado. Então, ou você vai para um lado, ou você vai para o outro, não importasse o contexto em que nós estivéssemos inseridos. A linguística, né, moderna, ela propõe justamente a outra parte da sua fala que é mais adequada. Isto é, de novo, depende muito do contexto. Aí vamos, então, refletir sobre o contexto que você passou aqui para a gente. Quando você vê uma comunicação, por exemplo, de uma empresa, aí você usou a palavra erro, né? Eu não quero usar mais essa palavra. Então, vamos pensar no adequado e no inadequado. E aí, quando... e outra expressão que você usou, escrever bem. O escrever bem, João, ele vai depender justamente do quê? De novo, do contexto, né? E aí você me fala, João, por que, por exemplo, uma empresa, ela precisa escrever bem? Porque, obviamente, ela vai atingir um público, em teoria ali, quem sabe, universal, dependendo do que essa empresa ela vai vender, né? Pode até ultrapassar a fronteira aqui do Brasil. Então, sempre vai depender do público para o qual essa pessoa ela vai vender. Então, por exemplo, dependendo, sei lá, vamos pegar aí uma empresa que vai trabalhar com crianças. Então, com crianças, como vai ser o escrever bem dessa empresa? Essa empresa não pode chegar, porque dificilmente ela vai ter um alcance positivo, justamente porque a comunicação ela vai ser falha. Se ela usar uma gramática extremamente normativa, ou seja, uma linguagem muito rebuscada. E, portanto, uma linguagem mais informal, inclusive associada a exemplos do linguajar da própria criança, que muitas vezes, né, não sabe, por exemplo, usar um verbo. Né? A criança, por exemplo, ela tem muita dificuldade de falar eu ouço. Não é? E tantas outras, né, palavras, claro que eu peguei um exemplo aleatório. Então, vai depender, assim, realmente muito do contexto em que nós estivermos inseridos. E aí, no caso das empresas, claro, em teoria, a grande parte das empresas do Brasil, ela vai precisar de uma linguagem que seja, acima de tudo, objetiva e que atinja um público em geral, de forma que ela consiga estabelecer essa comunicação bastante interessante. Então, vamos imaginar o seguinte, uma escola, por exemplo. Poxa, uma escola já é um exemplo em que vai precisar de uma linguagem mais formal, uma linguagem que esteja mais associada à gramática normativa, justamente porque ela trabalha com esse público. E aí, o que vai acontecer? Sei lá, uma crase que, em teoria, pode não influenciar tanto assim, talvez, um sentido, se uma escola ela erra numa divulgação, por exemplo, quando ela vai fazer uma propaganda, poxa, vai pegar mal. Ou seja, uma escola que deveria utilizar uma linguagem mais formal, mais objetiva, e mantendo, por exemplo, essa gramática normativa para atingir um público geral, isso não vai pegar bem. Enfim, então, vai depender muito do contexto, que empresa é essa, para quem que ela vai vender alguma coisa. E aí, a partir disso, contextualizando, a gente vai conseguir perceber, poxa, que vocabulário, que linguagem, como que a gente vai manter essa comunicação? Agora, fora de qualquer contexto, isso daí vai ser muito relativo, né? Aí, por exemplo, né, você deu o exemplo do plural. Não necessariamente uma empresa, por exemplo, que erre um plural, significa que ela tenha algum tipo de problema na sua estratégia e, consequentemente, na sua própria logística. Mas esse caso aí que você citou, acabou acontecendo isso. Então, a gente não pode estigmatizar, mas é claro que, poxa, uma linguagem com algum tipo de desvio ali acaba, né, provocando na gente um certo receio. Por quê? Não é nem só pela linguagem, né? Eu acho que vai até pelo próprio receio da gente imaginar, fazer associações. Nossa, será que então essa empresa ela não tem algum tipo de desorganização no seu próprio produto ou em outras situações? Então, acho que é um pouco disso.